Eis a pergunta da maioria dos cristãos: se sou salvo, por que ainda peco tanto? A pessoa se converte, se batiza e jura que até sentiu a presença de Deus. Mas os pecados continuam, os vícios permanecem e o nervosismo não diminui. Além disso, vem aquele temor de saber que o mundo está muito perto de acabar, o que no final das contas gera dúvida: eu realmente sou salvo? Fora que os parentes não convertem, até porque eles não veem nenhuma mudança significativa em nós depois que nos convertemos. Neste vídeo, eu creio que isso tudo vai ficar tão claro para você que provavelmente você vai lembrar dele na próxima vez que orar e vai agradecer, porque o que vai aprender aqui você não vai aprender em nenhum outro lugar de forma tão completa e esclarecedora. Mas atenção, esse vídeo não dá para ver uma vez correndo e achar que vai mudar alguma coisa na sua vida. Acho que o ideal é ver até mais de uma vez e principalmente refletir como as coisas ditas aqui têm acontecido na sua vida. Claro que no decorrer do vídeo eu também vou te ajudar a reverter essa situação, onde parece que a teimosia impera no seu coração e você não consegue obedecer a Deus. Então vamos lá. Por que você ainda peca tanto? Você provavelmente não guardou seu coração. Provérbios 4:23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre esse provérbio de Salomão, tira ele da categoria de versículos interessantes e coloque na categoria de versículos mais importantes, junto com João 3,16 e João 17,17, entre outros. Você precisa entender que a maioria dos cristãos não dão a devida importância a este versículo, e por isso eles vivem no piloto automático, cometendo os mesmos pecados e piorando cada dia mais. Antes de falar mais sobre isso, vamos entender resumidamente como devemos guardar o coração. Resumidamente, nós guardamos nosso coração quando tomamos o devido cuidado com o que fazemos, com os nossos 5 sentidos, principalmente com nossa visão e audição. Isso porque tudo o que vemos e ouvimos entra na nossa mente rapidamente. O que está em nossa mente entra no nosso coração se ele se sentir atraído. Por fim, o que está em nosso coração geralmente determina nossas ações porque somos guiados mais pela emoção do que pela razão na maioria das vezes. Nosso coração não comanda nosso corpo, mas é ele quem mais influencia nossa mente a tomar decisões. Eu já fiz um vídeo mais completo onde eu explico sobre como você guarda o coração. Eu vou deixar aí na descrição abaixo do vídeo, se você quiser dar uma olhada depois. Mas creio que com essa breve explicação, você já entendeu bem o que eu quero dizer. Resultado de não se guardar o coração. Qual é o grande problema da maioria dos cristãos? Eles não sabem nada sobre isso, inclusive eu também não sabia, e por não sabermos disso no nosso tempo de ignorância, nós acabamos permitindo que nossos corações se enchessem de desejos pelo pecado e acostumamos a agir pela emoção para suprir esses desejos. A partir do momento que você não guarda o coração, você passa a se apegar e a se inclinar com toda a sorte de pecados, e eles vão ficando cada vez pior. Isso porque o seu coração é enganoso, como nos diz Jeremias 17, verso 9. Aliás, ele não deixa de ser enganoso, mesmo depois de você se converter. Sem contar que, segundo Jesus, é do coração que vem nossos maiores desejos carnais, como ele nos ensina em Mateus 15, verso 19. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Ou seja, a pessoa até se converte, mas antes disso, ela não guardou o coração por falta de conhecimento. Agora este coração está cheio de desejos pelas coisas erradas, e não consegue parar porque ela está acostumada a agir assim. Por isso é comum, mesmo após a conversão, algumas pessoas ainda pecarem muito, porque não guardaram o coração lá atrás e agora simplesmente estão colhendo o que plantaram. Talvez você me pergunte, mas Deus não perdoa os pecados? Ele não tinha que nos livrar imediatamente disso? Eu respondo que ele até poderia, assim como ele poderia pegar um viciado em crack e imediatamente livrá-lo disso. Mas a verdade é que na maioria das vezes não é assim. A pessoa vai largando a droga aos poucos. Da mesma forma, o nosso coração está muito acostumado ao pecado, porque nós o acostumamos assim e não vai ser do dia para a noite que nós vamos mudar. Você pode estar se perguntando, mas eu não guardei meu coração, e agora? A partir de agora você precisa travar uma verdadeira guerra contra o pecado. Precisa vigiar e cuidar, principalmente com o que você olha e o que escuta. Foi ouvindo a serpente e olhando Batseba nua que Eva e Davi caíram na tentação. Tudo que estimula você ao pecado daqui para frente deve ser arrancado, como disse Jesus em Mateus 5:29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança-o de ti. Isto é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Existe uma segunda etapa, que não pode ser negligenciada. Tomar cuidado para que nada que não preste tome sua mente é importante, mas não é o suficiente. Não adianta nada trancar bem os portões de uma cidade se já houver inimigos dentro dela.
Com isso, quero dizer que sua mente já está tomada com muitos pensamentos impuros, e eles se levarão a sentir uma emoção que o levará a uma ação pecaminosa. Para se livrar deles, você precisa de uma mente mais sadia. Não é possível apagar pensamentos, mas é possível substituí-los. Ocupe a sua mente com coisas que realmente vão te tornar produtivo e darão bons frutos na sua vida no reino de Deus. Se ocupe em trabalhar, estudar, cuidar da saúde, cuidar das pessoas ao seu redor, na propagação do Evangelho e no ensino das Escrituras. Com o passar do tempo, ainda que se lembre de certos pensamentos que não agradam a Deus, eles já não terão a mesma força que antes e eles não conduzirão mais seu coração para te levar às práticas pecaminosas. Também já fiz um vídeo que eu ensino mais sobre como vencer pensamentos impuros. Vou deixar o link dele na descrição, se você tiver interesse. Se sou salvo, por que ainda peco tanto? Você provavelmente ainda tem muito que aprender. Muitas das vezes, o número dos nossos pecados é equivalente ao nosso baixo conhecimento bíblico. Isso porque muitos dos nossos pecados nós cometemos por ignorância. Pecamos sem saber que o que fazemos é pecado. Uma pessoa recém-convertida geralmente ainda tem muito que aprender na palavra de Deus. Com o tempo é que ela vai se separando de tudo aquilo que não presta e aí sim ela abandona os seus pecados. Pode ser que você esteja no início da sua jornada cristã e por isso considera que peca muito contra Deus. Existem duas coisas pelas quais você precisa se atentar na palavra de Deus para pecar cada vez menos e se santificar. A primeira é descobrir tudo que agrada a Deus, claro. A segunda, não tão óbvio assim, é descobrir tudo que não é pecado em si, mas que pode acabar te levando a cometer algum pecado. Descobrindo o que agrada a Deus. Façamos o que Paulo pediu aos irmãos de Éfeso, em Efésios 5, verso 10. Procure descobrir o que agrada ao Senhor. Para isso, você precisa estudar a Bíblia todos os dias. Lá está escrito tudo que agrada a Deus e o que o desagrada. Procurar a ajuda de irmãos piedosos. Após estudar a Bíblia, quando você não entender um assunto de jeito nenhum, peça ajuda para algum irmão da sua igreja, apto para essa função de te ensinar e discipular. Estude muito sobre o assunto. Às vezes você precisa saber o quanto antes se algo é pecado, como por exemplo, tomar cerveja socialmente. Para isso, não há problema de perguntar para alguém da sua igreja ou na internet fazer uma pesquisa, ou quem sabe ler algum livro sobre o assunto. Para isso, esteja com sua Bíblia em mãos. Uma dica: tudo que mais agradar sua carne geralmente está errado. Se alguém ensinar algo que agrada demais o seu corpo, pesquise mais um pouco. Esse caso da cerveja, por exemplo. É comum algumas pessoas defenderem tal prática, mas só dela ser muito agradável à carne, eu já colocaria um pé atrás. E nem creio que um cristão se envolveria com algo desse tipo, descobrindo o que pode nos levar à queda. Segundo o exemplo anterior, pode ser que você se pergunte: posso ainda andar com meus amigos que tomavam cerveja comigo antes da minha conversão, sem beber com eles? A Bíblia responde, Provérbios 13, verso 20. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. É óbvio que se você andar com os bêbados, você acabará como eles. Ainda mais se isso mexia com você antes da sua conversão. O problema é que para descobrir coisas que te levam ao pecado, você vai precisar de bastante repertório bíblico. Primeiro você tem que saber tudo o que a Bíblia chama de pecado e depois descobrir o que pode te levar a ele. Além de estudar cada pecado em si, estude as histórias dos homens que pecaram na Bíblia para entender o que os levou à queda. Você vai notar, logo no início da Bíblia, Eva cometendo o pecado em uma época que praticamente só havia um mandamento: não comer do fruto da árvore do conhecimento. Eva cai nessa tentação após dar ouvido ao que a serpente diz. Ora, conversar com a serpente em si talvez não deveria ser classificado como pecado, já que Deus não disse: não coma da árvore e nem converse com a serpente. Nisso você já aprende que existem certas pessoas que você não deveria fazer amizade, muito menos escutá-las, porque mesmo que não seja um pecado em si, pode te levar a vários pecados. Depois não adianta perguntar: se sou salvo, por que ainda peco tanto? Melhor seria perguntar: se sou salvo, por que me envolvo com tanta coisa que pode me afastar do meu Salvador? A resposta para isso geralmente é a mesma: te falta conhecimento bíblico. Se sou salvo, por que ainda peco tanto? Você provavelmente não tem se santificado, provando assim que não foi salvo ainda. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Me preocupo se o seu caso, na verdade, não seria o de um convertido que não para de pecar, mas sim o de um não convertido achando que é convertido e não para de pecar. A maior evidência da nossa conversão não é uma sensação boa que sentimos no culto, nem as águas do batismo, e sim uma mudança gradativa dos nossos interesses, que é a nossa santificação. Se você diz que é salvo, mas não possui interesse nenhum em orar, estudar a Bíblia e congregar, tem alguma coisa errada. Não existe justificação sem santificação. A prova que Deus nos justificou é que Ele nos santifica por meio do seu Espírito, como ensina o versículo que acabei de ler. Além disso,
Veja o que Paulo ensina em sua carta aos irmãos de Roma, sobre a característica dos verdadeiros convertidos. Romanos 8, verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Se você não sente essa inclinação para as coisas do Espírito, que se refere à nossa santificação, como exemplo que mencionei, orar, ler a Bíblia e congregar, você precisa rever sua conversão e estudar mais sobre isso. Tome cuidado. Isso parece um pouco pesado, mas eu falo isso porque espero que, ainda que você não seja convertido, você possa buscar isso até que encontre a verdadeira manifestação da graça de Deus em sua vida, que não provém de uma emoção, e sim de uma transformação gradativa. Conversão não significa perfeição, mas no mínimo somos inclinados a obedecer tudo o que Deus manda, ainda mais essas coisas tão básicas, como orar, ler a Bíblia e congregar. Se você está vendo um vídeo como este e costuma consumir conteúdo que te ajuda a obedecer mais a Deus, é possível que realmente esteja inclinado às coisas do Espírito, mas não se contente apenas com isso. Foque na sua prática e não apenas no consumo de conhecimento. Você tem mudado com o que tem aprendido? Ao invés de se perguntar se sou salvo porque ainda peco tanto, se pergunte daqui por diante: qual é a base bíblica que comprova que de fato eu sou salvo? É como nos diz a frase do conhecido pastor Paulo Júnior: então você é cristão? Então me prove na Bíblia que ser cristão é ser como você. Resumo final. Se você tem se perguntado muito se sou salvo porque ainda peco tanto, é porque você provavelmente, assim como todos os recém-convertidos, não guardou seu coração. E hoje, como consequência, você sente uma forte inclinação aos pecados que cometia antes, e não vai ser da noite para o dia que você se livrará deles. O que pode estar acontecendo também é que, por conta de você não ter muito conhecimento da palavra, você ainda faz muitas coisas que te levam a pecado, mas que não são pecados em si. Como, por exemplo, Eva que falou com a serpente. Você deve optar, neste caso, por uma vida mais simples, muitas das vezes. Terá que abrir mão de certas amizades, certos lugares que frequentava, certas músicas que ouvia, ou algo do tipo que, mesmo que isto não seja um pecado em si mesmo, isso pode estar te conduzindo a vários pecados. Em último caso, talvez você nem teve o interesse real em buscar a Deus nas Escrituras para fazer tudo o que está escrito lá, o que evidencia que você provavelmente ainda não foi salvo. Se esse é o teu caso, Cristo te chama hoje para uma verdadeira conversão. Busque-o como quem busca o ouro e a prata, pois ele prometeu, em Jeremias 29, verso 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Na sua opinião, o que a pessoa deveria fazer se ainda está pecando muito contra Deus? Escreve aí nos comentários, porque parece que não, mas eu acredito que você, assim como eu, já foi edificado até mais pelos comentários de um vídeo do YouTube do que pelo próprio vídeo em si. Assim você contribui com o canal, que não consiste apenas nos vídeos, mas nos comentários dos seus inscritos. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Compartilhe com seus amigos também. Um forte abraço e até mais.